Boa tarde, turma 100. Como eu avisei na aula anterior, nós vamos ter aula hoje à tarde, né? Sábado, porque faz parte do calendário de algumas aulas que não foram dadas no período, tá ok? Então nós vamos ter esse sábado e mais alguns para frente. À medida que nós formos tendo aula durante a semana, eu vou avisando os dias das aulas aos sábados. E nós iniciamos a aula de sábado hoje, no caso, né? E vamos dar continuidade sobre nossos estudos de conjuntos. Nós vimos na última aula sobre as partes do conjunto A. O que é isso? As partes do conjunto A são todos os elementos pertencentes ao conjunto, inclusive o vazio e o próprio conjunto. Falamos que existe uma formulazinha para se calcular o número de elementos do conjunto A, que é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos daquele conjunto dado, ok? Então, agora, nessa aula, nós vamos falar sobre as propriedades da união e da interseção. Então, na união de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, tá ok? Então, exemplo, A, união vazio, é o próprio A, porque o vazio não tem nenhum elemento. Se eu fizer a união de A, união com vazio, dá o próprio A, ok? Exemplo, conjunto A, 1, 3, 5, 7, o vazio é representado pelas duas chaves. Logo, o vazio não tem nada. Quando eu faço a união, o conjunto é o próprio conjunto A, ok? Propriedade idempotente. O que é idempotente? É aquele conjunto que eu repito várias vezes e ele continua sendo o mesmo. Então, A, união A, é o próprio A. Se eu pego os elementos do conjunto A, unido com o conjunto dele próprio, dá o próprio conjunto. Então, idempotente significa aquilo que você repete várias vezes e no final você tem o mesmo resultado. Exemplo, conjunto ABC, se eu fizer a união de A com ele mesmo, dá o próprio A, ABC, tá ok? Propriedade comutativa. O que é a comutatividade? A união B é igual a B união A. Um exemplo numérico com uma continha. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Você inverte a posição dos números, mas não muda, não altera o conjunto. Então, exemplo, 2, 3, 6, 8. B, 1, 3, 5, 7. Se eu fizer a união B, vai ser todos os elementos de A, mais os elementos de B. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Se eu mudar a posição B união A, é o mesmo conjunto. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque os elementos são colocados de uma forma ordenada. No caso aqui, ele está em ordem crescente, tá ok? Então, isso é a comutatividade. Temos a associativa. Eu tenho que a união B, entre parênteses, união com C, vai ser a união fora do parênteses, vezes B união C. Isso é associatividade. Um exemplo, conjunto A, 2, 4, 6, conjunto B, 1, 3, 5, conjunto C, 6 e 8. Fazendo a associatividade, ó, eu pego A união B, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unido com C, vai ser todos os elementos que estão em A e B, mais os elementos de C. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, ok? B união C, ó. B união C, cadê o B, ó? O B está bem aqui, ó. Quem é o B? O B é 1, 5, 7. Quem é o C? O C é... Quem é o C aqui, ó? 6 e 8. Então, o B é 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5 e o C é 6, 8. Se eu fizer B união C, vai ser 1, 3, 5
6 e 8. Faltou o 8 aqui, né? Ó, B união C vai ser 1, 3, 5. Não, B união C, ó, B união C, 1, 3, 5, 6 e 8. Então, 1, 3, 5, faltou o 8 aqui, né? 1, 3, 5 e 8. Unido com o A, ó, vai dar o mesmo anteriormente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, tá ok? Portanto, temos a união B, união C, pode ficar a união B, entre parênteses, vezes união C. Logo, esses conjuntos são iguais. Na interseção, também nós temos as mesmas propriedades. Por exemplo, A inter união, A união com o conjunto universo, vai dar o próprio A. Então, A, aqui tem um erro aqui, ó. A união B. Então, se eu fizer A inter B, o que eu tenho aqui? A inter B vai ser o quê? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Na interseção de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Então, vamos... A inter B vai ser todos os elementos que estão em A e que estão em B. Então, aqui A inter B é igual a mesma coisa, ó. A inter B. Vou copiar para cá, ó. A inter B. Não, aqui é o elemento neutro, né? Então, é A inter vazio. Quem é o vazio? Eu vou copiar aqui para cá o vazio, ó. Interseção, o símbolo, vê se eu pego aqui, ó, esse aqui, ó. Inter vazio é o próprio A. Então, a interseção com vazio é o próprio A. Propriedade indepotente. A inter A é igual ao próprio A. O que é indepotente? É aquilo que você repete várias vezes e ele continua sendo a mesma coisa. Propriedade comutativa. A inter B é igual a B inter A. Tá ok? Propriedade associativa. A inter B inter C é igual a A inter, aí entre parênteses, B inter C. Tá ok? E aí você pega os exercícios e dá uma rebuscada para treinar. Propriedades da união e da interseção de conjuntos. Em relação à união e interseção de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Então, agora, nós vamos trabalhar primeiro com a distributividade da união. Então, a união B inter C vai ser A união B inter A inter C. Então, a união B inter C é igual a A união B inter A inter C. Tá ok? Isso aqui é a distributividade da união, que o primeiro aqui é a união. Distributividade da interseção. Então, o primeiro é o símbolo de interseção. Então, vai ficar A inter B unido com A inter C. Então, a distributividade da interseção, a interseção é o primeiro elemento, ó, fica A inter B unido com A inter C. Verifique sempre quem é o primeiro sinal, né? O primeiro elemento da união ou interseção. Terceiro, a união A inter B é igual a união, aliás, A inter, união A inter B, que dá igual ao próprio A. A união B inter C é igual a união B inter a interseção C. Então, aqui o primeiro elemento junta A com B, ó. Aí vem a interseção de A inter C.
Tá ok? Então essas são as propriedades da união e da interseção. Quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Então nós temos o conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, I, e o B, A, E, I, O, U. Quem é a união B? Vai ser todos os elementos de A ou os elementos de B. Então vai ficar A, B, C, D, F, G, H, I. Aqui tem A, E, I, não repete. E sobra o O, o U, ele vem para cá. Ó. A união B. São todos os elementos que estão no conjunto A ou estão no conjunto B. Quem é a interseção? A interseção são todos os elementos que estão em A e estão em B. Quem são eles? O A, o E e o I. Esses três elementos estão nos dois conjuntos. Logo, eu posso tirar a interseção. Para que eu calcule a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, eu vou chegar numa formulazinha. Então, nós já vimos que partes de A se representam com P de A. Aqui eu vou representar o número de elementos com N de A. N de A, quem são os elementos do conjunto A? Confira aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Então, eu vou botar aqui, ó, para poder jogar na fórmula. Então, N de A é igual a 9 elementos. Quem é N de B? 1, 2, 3, 4, 5. Então, está aqui, ó, N de B igual a 5 elementos. Quem é N de A união B? N de A união B nós já temos aqui, ó. São quantos elementos? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Coloca aqui, ó, 11 elementos. E N de A inter B são 3 elementos. Então, eu tirei os elementos dos conjuntos que nós fomos formando. Conjunto A, conjunto B, a união de A com B e a interseção de A inter B, tá ok? Então, agora nós vamos fazer uma fórmulazinha aqui, ó. De acordo com as informações acima, note que N de A união B, ó, N de A união B são quantos? 11 elementos, tá bem aqui, ó, 11. Igual a N de A, 9. N de B, 5. E N de A inter B, 3. Então, 11 é igual a 9 mais 5 dá quanto? Quando dá 9 mais 5? 14. 14 menos 3 dá 11. Logo, 11 é igual a 11. Ou seja, você tem uma igualdade verdadeira. Mas, professor, tem igualdade falsa? Tem. Se eu tivesse 11 aqui de um lado, ó, e do outro eu tivesse um exemplo, 9. 11 é igual a 9? Não, não é igual. Mas a igualdade aparece aqui, ó. Logo, essa igualdade seria falsa. A igualdade, para ser verdadeira, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo. E eu tenho aqui 11. Quando eu faço essa operação aqui, eu também encontro 11. Logo, 11 é igual a 11. Portanto, é uma igualdade verdadeira. De maneira geral, dados os conjuntos A e B, finito, temos que, ó, aí vem a formulazinha, ó, N de A união B igual a N de A mais N de B menos N de A inter B. Nós partimos de um exemplo para chegar na fórmula. Então, a fórmula para calcular o número de elementos de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A inter B. Vamos pegar um exercício aqui numérico. Ó. Exercício. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos. Logo, o A, ó, é 17 e o B é 12, respectivamente. Quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? Então, vamos analisar o problema. Ele diz, quando ele diz respectivamente, é porque A corresponde a 17 e B corresponde a 12. Quando ele diz que possui 5 elementos comuns, é porque A inter B tem 5 elementos. Então, eu vou formar aqui os dados do problema. N de A igual a 17. N de B igual a 12. N de A inter B igual a 5. Mas, professor, como é que você sabe que é A inter B?
que ele diz bem aqui, ó, que eles possuem 5 elementos em comum. E para ser em comum, tem que ter 5 elementos no conjunto A igual a 5 elementos no conjunto B. Logo, substituindo na fórmula, quem é a fórmula? N de A união B igual a N de A mais N de B menos N de A inter B. Quem é N de A união B? N de A união B eu não sei, o que eu quero calcular. Mas quem é o N de A? 17. Quem é o N de B? 12. Quem é N de A inter B? 5. Então, N de A união B é 17 mais 12 dá quanto? Dá 29. 29 menos 5 dá 24. Logo, N de A união B é igual a 24 elementos que pertencem a união de A união de B. A união com B. Então, 24 são os elementos pertencentes à união de A com B. Deu para entender, gente? É fácil. A formulazinha de N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A inter B. No caso, você formula a equaçãozinha, substitui os valores. Aqui nós podemos encontrar o valor de N de A, N de B, N de A inter B, desde que seja dado N de A união B e mais o valor de duas variáveis. Aí a gente encontra a terceira, tá ok? Se eu pedir o N de A, eu vou dar o N de B e o N de A inter B, mais o N de A união B. Se for pedido o N de B, é dado N de A união B, N de A inter B e N de A. Calcule-se o N de B. Se for dado N de A união B, N de A e N de B, calcule-se o N de A inter B. Tá ok, gente? Então fica fácil, eu acho que é bem compreensível. Assista essa aula no mesmo horário de sábado, do mesmo horário que é o da segunda-feira. Então vai sempre ser assim. O horário de sábado vai corresponder à segunda-feira. No outro sábado deve corresponder à terça. E no outro deve corresponder à sexta. Cada sábado corresponde a um dia da semana que nós temos aula, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.